Olá, queridos! Estou passando aqui para conversar um pouco com vocês sobre um assunto teológico de uma importância muito grande. Todos nós sabemos que por meio de Abraão vão surgir duas grandes nações. Uma delas é a nação que surge por intermédio do filho de Abraão com a escrava egípcia Agar, o qual tem o nome de Ismael. Por meio de Ismael vem uma nação muito forte e poderosa que são até hoje, na verdade, os árabes. Nós também sabemos que por meio do seu filho, com Sara, vem uma nação muito forte também, poderosa, que é a nação que a princípio são chamados de hebreus, posteriormente são chamados de povo de Israel e que hoje é conhecido em todo o mundo como os judeus ou também a nação de Israel. Mas é importante nós sabermos que Abraão tinha um sobrinho. E o nome do seu sobrinho era Ló. E por meio de Ló também vão surgir duas grandes e fortes nações na época bíblica. Quem são eles? Se você já leu o livro de Gênesis, você vai saber muito bem que Ló teve uma relação de incesto com suas duas filhas. E dessas duas filhas, e dessa relação de incesto dele com as filhas, vão surgir duas grandes e potentes nações que, inclusive, lutaram contra o povo de Israel. Você vai ver na Bíblia várias vezes, duas nações lutando contra Israel. Uma delas são os Moabitas, o povo de Moabe. A outra são os Amonitas, o povo de Amon. A questão é, quem são os Moabitas? De onde vieram os Moabitas? De onde vieram os Amonitas? Ora, eles vieram dos dois filhos que nasceram do incesto, da relação de incesto entre Ló e suas duas filhas. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, perceba. Abraão, a posteridade de Abraão, a descendência de Abraão se transforma em duas grandes nações. Mas é também de Abraão que vão vir os três maiores movimentos religiosos monoteístas do mundo. Por intermédio de Isaac, nós sabemos que vem o movimento religioso monoteísta, a fé monoteísta, que a princípio é defendida pelo povo judeu, mas é também de Abraão que vem a fé cristã. Isso mesmo, o cristianismo veio por intermédio de Abraão, porque Jesus é o descendente prometido a Abraão. Perceba que no capítulo 1, versículo 1 de Mateus, a Bíblia vai dizer, a genealogia começa dizendo Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. No capítulo 3, versículo 16 da carta de Paulo aos Gálatas, vai deixar bem claro que Jesus é o filho, é o descendente de Abraão prometido. Então, por meio dele vem o cristianismo. Então, automaticamente, nós também cristãos, diz a Bíblia, somos filhos de Abraão, conforme a promessa. Então, a fé monoteísta vem a partir de Abraão, começa, se expande como segmento a partir de Abraão. Mas por meio de um filho de Abraão também, que no caso é Ismael, vem uma fé monoteísta que, apesar de não adorar a Deus como nós adoramos, adora a um único Deus, apesar de não ser o Deus que nós adoramos, que no caso eles adoram Alá, que é a fé muçulmana. Eles vêm também da descendência de Abraão, no caso, por meio de Ismael. Mas por meio de Ló, como nós falamos, vem duas nações poderosas que também têm um tipo de fé, que não tem nada a fé com Deus. Só para você ter ideia, os amonitas, eles adoravam um deus chamado Moloque, e eles tinham uma fé tão terrível que eles chegavam ao ponto de oferecer as suas crianças em sacrifício a esse deus. Então perceba que Abraão vai deixar um legado extraordinário na história. Em contrapartida, Ló vai deixar um legado terrível na história. O interessante, Ló era o sobrinho de Abraão. Ló andava com Abraão. Ló aprendeu muitas coisas com Abraão, mas Ló não seguiu o princípio de fé de Abraão. O que eu aprendo aqui, queridos, é o seguinte, é que querendo ou não, eu estou deixando um legado para a posteridade. Querendo ou não, eu estou criando princípios que de alguma forma vão impactar a vida de outras pessoas.
Se eu não conseguir alcançar um grande número de pessoas, mas eu vou ter pelo menos um pequeno número que eu estou impactando a vida deles. Nem que seja apenas a minha família. E eu preciso pensar ao comigo. Que legado eu estou passando para as pessoas da qual eu tenho influência sobre elas? Que legado eu estou deixando para a minha família? Que legado vou eu deixar para a minha posteridade? É importante nós pensarmos nisso. Abraão deixou um legado que reflete na minha vida hoje. Eu sou cristão. Se você é cristão, também reflete na sua. Se você é judeu, também reflete na sua. Mas Ló deixou um legado totalmente pagão. Um legado de distanciamento de Deus. Senhoras e senhores, é importante que nós pensemos nisso. Nós estamos deixando um legado com base nas atitudes que tomamos, com base na fé que seguimos, com base no Deus que cremos. E eu quero finalizar com a seguinte pergunta: que legado você tem deixado para a sua posteridade? Que legado você tem deixado para a sua família? Que legado você tem levado? Que influência você tem causado na sociedade que você vive? Pense nisso e viva. Afinal de contas, senhoras e senhores, foi para isso que nós nascemos. Pense, reflita nisso.